Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, eu me chamo Devaí e eu quero responder mais uma pergunta que sempre fazem no nosso canal e no grupo do WhatsApp. A pergunta é a seguinte: o homem precisa colaborar com Deus para a sua salvação? Pergunta complicada, né? Pergunta complicada, a gente tem dois lados, né? Um oposto ao outro, e a gente vai avaliar direitinho para procurar saber qual é o mais real, né? O que vai fazer mais sentido de acordo com a Bíblia, né? Que é o ideal é esse, né? Então vamos lá, né? É muito comum a gente ouvir, né, que o homem precisa deixar Deus salvar. A gente ouve isso em todas as igrejas. E para apoiar essa ideia, se usa muito o texto de Apocalipse 3, versículo 20, que a gente lê o seguinte, a famosa frase, né, que gerou música e tudo mais, né? Eis que estou à porta e bato. Quem nunca ouviu a música, né, da chave, dê a chave do seu coração a Deus. Mas se usa muito Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Bom, para a gente entender um pouco desse tema, a gente precisa entender os dois lados e procurar saber qual deles é mais real, biblicamente falando. Eu tenho aqui parte dos dois lados, né, e a gente vai avaliar melhor isso a partir de agora. Antes de começar, eu quero convidar você a fazer parte do canal Palavras em Chamas. Nós estamos no YouTube, WhatsApp e Telegram e no Facebook também. Tá? Vai aparecer, aliás, aqui na descrição tem tudo isso para você. Bom, vamos lá então. Dois lados, né? A doutrina da Assembleia de Deus, uma das maiores igrejas do Brasil e de igual modo mais influente teologicamente falando, ela traz a seguinte informação no livro Declaração de Fé, né, que é a sua confissão de fé, que foi lançado há alguns anos já. Isso na página 113, ela diz o seguinte: é por meio da graça de Deus, é por meio da graça que Deus capacita o ser humano para que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. Então vou ler de novo. É por meio da graça de Deus, é por meio da graça que Deus capacita o ser humano. Então Deus, por meio da sua graça, dá capacidade para o homem responder à fé, né, com fé ao chamado ao Evangelho. Aí depois ela diz o seguinte: todavia, os seres humanos, influenciados pela graça que habilita a livre escolha, são livres para escolher. Então, nesse caso, o homem tem autoridade e responsabilidade de definir o seu estado final diante de Deus. De modo que, se Deus quiser salvar um homem e o mesmo quiser ir para o inferno, a palavra do homem se torna decisiva e Deus perde essa batalha da salvação, né? Ele perde essa alma, nesse caso. Então, isso é parte de uma doutrina bem antiga chamada sinergismo. Tá? Esse é o sinergismo. E a gente vai ver o outro lado a partir de agora. E por outro lado, eu escolhi aqui trazer o texto do filho do Hodge, né? Charles Hodge, do Alexander Hodge, se não me engano, do livro Esboços de Teologia, da editora PES. Então lá na página 507, enquanto ele tratava sobre a aliança da graça, ele diz o seguinte... página 507, se você tiver, do livro Esboço de Teologia. Diz o seguinte: é evidente, e ele vai citar algumas coisas que são evidentes a respeito da graça de Deus. É evidente que, sendo Deus uma inteligência infinita, eterna e imutável, deve, desde o princípio, ter formado um plano totalmente abrangente e imutável de tudo que iria fazer no tempo. Plano no qual deviam achar-se incluídas suas obras da criação, da providência e redenção. É muita coisa, né? A gente muda da água para o vinho e dá um choque, assim. Vamos ler devagar. É evidente que, sendo Deus uma inteligência infinita, eterna e imutável, ou seja, se Deus realmente é uma inteligência infinita, um ser, né, infinito, eterno e imutável, é evidente que ele deve, desde o princípio, né, do princípio da sua criação, ter formado um plano totalmente abrangente e imutável. Ou seja, se ele vive na eternidade e começa a criar coisas, se ele realmente é uma inteligência infinita, eterna e imutável, é evidente que ele tem um plano desde o início para toda a sua criação. É um plano totalmente abrangente e imutável.
né? Então ele vai continuar. Só a frase que daria um livro, né? Mas vamos explicar aqui direitinho. Então ele tem um plano abrangente e imutável de tudo quanto iria fazer no tempo. Esse fazer no tempo é importante porque Deus está na eternidade, ele não está no tempo. Deus não depende das horas, dos minutos, ele já fez todas as coisas, já criou, né? Então é evidente que se ele é isso tudo que falam que ele já tem um plano determinado e imutável, né, de tudo que ele quer fazer no tempo. Né, plano no qual deviam achar-se, obviamente, incluídas as suas obras de criação. Né? No início criou Deus os céus e a terra, a sua obra da providência, que a gente acha em Gênesis também, e a sua obra da redenção, que a gente também acha em Gênesis. Então tudo isso já havia sido criado antes da criação e foi exposto na própria criação. Então de Gênesis até Gênesis 3, você vê o plano de Deus para a criação, para a providência e para a redenção do ser humano. Então, é profundo, né? Eu sei que daria mais comentários, mas... Né? Então, nesse caso, a obra da redenção, ou seja, a nossa salvação, é um plano criado antes da própria criação, onde Deus já determinou todas as coisas. Um plano que leva em conta os seus próprios atributos. Portanto, se Deus é infinito, eterno e imutável, o plano da salvação precisa ser tal como ele é. E, portanto, o homem se torna passivo em todos os detalhes. Essa é a ideia monergista, onde Deus executa todas as coisas sem a cooperação final do homem. E isso não quer dizer que nós não vamos participar de nada, tá? Mas que a nossa vontade e opinião não é decisiva na execução do plano de Deus. Sendo assim, a salvação do homem também não depende da resposta do homem para ser concretizada. Então, lendo a Bíblia, né, nós vamos ter a impressão de que essa segunda cosmovisão é mais real. Sabe, essa segunda forma de enxergar é mais real. Ou seja, ela se encaixa mais, né, naquilo que a gente aprende na Bíblia. Qual a cosmovisão mais real? A monergista, aquela onde Deus não depende do homem para fazer a sua vontade. Então eu vou mostrar agora o porquê disso em dois exemplos simples e diretos. Depois disso, eu peço que você pegue a sua Bíblia e analise os dois textos, sabe? Depois que acabar o texto, o vídeo, pegue a sua Bíblia e leia com mais calma, tá bom? O primeiro exemplo que eu queria citar é Daniel, né? Daniel e o sonho de Nabucodonosor, lá em Daniel 4. No capítulo 4, Daniel é chamado para revelar o significado de um sonho do rei, né? O significado desse sonho era um decreto divino que dizia o seguinte, ó, o texto do versículo 24 e 25 diz o seguinte, ó: esta é a interpretação, ó rei, e esse é o decreto do Altíssimo, que virá contra o meu Senhor, que contra o rei, o rei, né? Ele fala: o Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será como os animais selvagens. O Senhor comerá capim com os bois e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Caramba, que coisa, né? O mais incrível é que após isso o profeta Daniel orienta o rei a se arrepender. Ou seja, ele orienta o rei a ir contra o decreto de Deus, na tentativa de mudar os planos de Deus. Mas um ano depois, tudo isso acontece, né? E acontece exatamente o que Deus havia dito que aconteceria. Então, nesse caso, mesmo desejando mudar o que Deus havia planejado, o homem falhou. E no final das contas, o que aconteceu é o que Deus quis que acontecesse desde o início. Compreende? Então, algumas pessoas vão argumentar sobre a doença do rei Ezequias também, né? Onde Deus aparentemente mudou os seus planos e, como prova, fez o sol voltar no tempo, né? Fez o tempo voltar, é isso que ele fez. Porém, lendo Isaías 39, que é a continuação desse texto, nós percebemos que Deus estava usando o próprio rei Ezequias para cumprir o seu propósito de castigar o povo de Deus no final, né? De castigar também eles, continuar o castigo. Então, no final das contas, Deus estava também executando os seus planos a partir da oração do rei Ezequias. E agora? Você vai ficando pesado, né? Mas é assim mesmo. Você lê Daniel 39, você vai entender melhor. Depois lê, anota aí para você estudar depois, tá? O segundo exemplo é o exemplo de Jesus, né? Jesus ressuscita Lázaro lá em João 11. Então, um texto muito conhecido. Muita gente já viu pregações e mais pregações sobre isso.
E nesse capítulo, nós vemos Jesus deixando Lázaro morrer, né? Isso mesmo. Jesus sabia que ele morreria, mas deixou que acontecesse para que Jesus revelasse ter poder sobre a vida também, sobre a vida e também sobre a morte. Então o ponto mais importante hoje, né, que vai nos ajudar a entender como Deus faz as coisas, está lá no verso 43 de João 11, né, que diz o seguinte: e depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Essa foi a palavra de Jesus no versículo 43. Lázaro aqui está sendo usado para tipificar a salvação do homem, assim como Paulo fez em Efésios 2, né? Quando Paulo fala: e ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Veja que Paulo não nos dá nenhuma informação quanto à colaboração do homem para que Deus o salve da morte. Então, aqui representa a condenação do inferno, nesse caso, né? Ele simplesmente nos dá a vida. Tanto Nabucodonosor, Lázaro, e podemos colocar nessa lista outras pessoas como Moisés, Jó, e também nós que fomos salvos pela graça de Deus. Nenhuma dessas pessoas tiveram participação no plano eterno de Deus de forma ativa, né? O que nós fizemos então, nesse caso? Nós fizemos o que Lázaro fez. Deus nos chamou, e a única opção que restava, assim como a um morto, né, que ressuscita, qual era a única decisão, opção que restava? Era responder positivamente. Quando Lázaro teve a opção de responder se queria ressuscitar ou não, ele já estava vivo. Era assim. E Paulo usa o mesmo exemplo, né? Quando nós fomos chamados à salvação, nós já estávamos vivos. Não dava para escolher voltar atrás também não, porque ele já tinha nos salvado. Então, a conclusão, para a gente encerrar aqui essa resposta, né, que foi bem interessante, né, a ideia de que o homem precisa colaborar com Deus para sua salvação não bate com o que a gente vê nas Escrituras e pode ser considerado com toda certeza uma heresia, tá, gente? Que está viva há séculos dentro do cristianismo, mesmo tendo tantas provas de que ela não é real. Mas o que fazer, né, com o texto lá de Apocalipse 13? A gente não pode negar que está escrito, né? E como é que a gente pode compreender? A primeira coisa que a gente precisa entender no texto é que ele não é destinado ao mundo, né, e sim à igreja. Ou seja, não é um texto para você pregar, para você evangelizar nas ruas, porque o texto mesmo foi escrito para uma igreja, sabe? Então o mundo não vai compreender esse texto, ele não vai entender o que é isso, porque não é para ele, né? Não é um texto de evangelismo, ou seja, não é um texto evangelístico como muitos pensam que é, né? Ele não visa fazer pessoas se converterem, mas é uma orientação para aquelas que foram convertidas anteriormente, sabe? Essa é uma orientação para que eles busquem a vida de santidade com Deus. Como é que você vai falar isso para uma pessoa que está no mundo que não foi convertido pelo Espírito Santo? Ele nem foi convertido, como é que ele vai buscar uma vida de santidade? Então, a gente tem que levar isso em conta. O segundo detalhe desse texto é que nele Deus não se coloca abaixo do homem, né? Muito pelo contrário. Ele está avisando o que vai acontecer, mesmo que o homem não responda a isso, né? Aliás, o fato de não responder já nos leva ao resultado final. Veja lá no versículo 21 de Apocalipse 13 que está escrito, ó: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo. Jesus não está negociando com ninguém a salvação, né? Ele está informando o que vai acontecer, assim como ele fez em Mateus 5,13, né? O texto famoso sobre o crente que se nega a ser sal da terra, lembra? Jesus não negocia com o crente que não é sal, né? Não negocia com o crente que não é luz. Olha o que ele diz, ó: para mais nada presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Deus, sendo assim, não negocia com os homens, apenas informa o que vai acontecer. Bom, finalizando, ensinar que o homem precisa contribuir com Deus para a sua salvação é ir contra as Escrituras e reduzir Deus a um ser dependente, né? Isso certamente não é correto e deve ser rejeitado pelos cristãos. Então, nesse caso, a visão que é mais bíblica é a monergista, né, que se fala, aonde Deus faz tudo sozinho e nós somos agraciados com a salvação. Daí o termo graça, né, caso você não tenha percebido antes. Fique com Deus, faça parte do canal Palavras em Chamas e a gente vai ter mais perguntas e mais respostas aqui mais para frente.